Por sua vez, a pesquisa científica também pode ser categorizada quanto aos objetivos. E essa categoria de pesquisa científica, ela depende muito do objeto de estudo. E não somente do objeto, mas da própria metodologia científica aplicada, bem como ao problema da pesquisa. Lembra que para você inferir, investigar um fenômeno, é necessário haver uma pergunta, que é o problema da sua pesquisa. E essa pergunta, ela norteia basicamente todos os aspectos da sua investigação científica. E estes aspectos dizem respeito aos objetivos da sua pesquisa. Essa pesquisa, você conhece alguma coisa sobre o objeto de interesse, o objeto que se quer investigar, que se quer pesquisar? Se você não conhece nada a respeito sobre o fenômeno, ou sobre o processo, ou sobre o objeto de estudo, então é bem provável que você, aluno, queira fazer uma pesquisa cujo objetivo seja exploratória. Veja, se você está em águas não navegadas, sem sombra de dúvidas você estará como um explorador. Explorador ao ponto de conhecer o desconhecido. Assim, a pesquisa exploratória, ela objetiva proporcionar familiaridade com o objeto de interesse, com o problema neste caso. Além disso, o intuito do objetivo exploratório é, sem sombra de dúvidas, coletar informações. Mas é importante ressaltar que não tem como objetivo trazer ou levantar conclusões estatísticas de imediato. Na realidade, nós precisamos conhecer para depois fazer outras abordagens que possam nos trazer informações mais concretas, aplicáveis, por exemplo. Para tanto, a pesquisa exploratória, ela envolve geralmente um levantamento bibliográfico, você recorrer a repositórios, a informações já previamente publicadas. Além disso, entrevistas com pessoas que tiveram uma experiência com o objeto de seu interesse, o objeto do seu estudo, que tiveram ali uma relação direta ou indireta com o problema, além, é claro, das próprias análises de exemplos. Com estas pequenas peças espalhadas como num quebra-cabeça, você vai construir, pavimentar um caminho que ainda não está conhecido. Nesse sentido, você estará realizando uma pesquisa exploratória. Dessa forma, assume, em geral, ali a figura das pesquisas bibliográficas e também estudos de caso, visto que estes tentam trazer o máximo de informação possível sobre o evento investigado, o evento objeto de estudo. Além do objetivo exploratório, a pesquisa científica também pode ser do tipo descritiva. E esse objetivo se realiza ou se analisa, se interpreta, se registra os fatos que envolvem ali o mundo físico, detalhe por detalhe, sem interferência do pesquisador, sem a sua intervenção. E já adianto que este é um dos tipos de pesquisa mais comuns no meio acadêmico. Você, como investigador, estará próximo ou distante do evento e você apenas estará coletando as informações de forma fidedigna, mas não fará intervenção, interferência ainda no âmbito da pesquisa. E a finalidade disso qual é? É apenas observar, registrar e analisar os fenômenos, sistemas técnicos, sem entrar no mérito destes conteúdos. Porque caso você entre no mérito, aí desqualifica esta pesquisa no seu sentido descritivo. Assim, o objetivo descritivo, ele estabelece uma relação entre
o que a gente chama variáveis entre, por exemplo, dois aspectos que podem ou não estar relacionados. E geralmente na pesquisa descritiva há o envolvimento de técnicas de coleta de dados padronizados para evitar a interferência do pesquisador no objeto de estudo. E geralmente essas técnicas, essas ferramentas de coleta de dados, elas se traduzem por meio de questionários ou de técnicas de observação. Isso é bem tangível no contexto das ciências sociais e no contexto das ciências da saúde. Questionários pré-estabelecidos, padronizados, asseguram um limite das respostas. Veja, se um determinado sujeito que compõe o objeto do seu estudo, ele faz ou ele responde um questionário com múltiplas informações que divergem das informações relatadas por outro sujeito, da mesma amostra, isso trará um viés enorme para a pesquisa. Isso trará uma variabilidade que não poderá ser aproximada e tratada de forma mais plausível, direta, informativa. Da mesma forma, nos ensaios não clínicos, por exemplo, nas ciências da saúde, se não houver técnicas de observação padronizadas, os eventos ali que estão acontecendo nos ensaios, eles poderão ser interpretados de forma muito divergente a partir de um pesquisador, a partir de outro pesquisador e assim sucessivamente. Qual é o prejuízo disso tudo? Uma dúvida no que de fato seria a interpretação daqueles eventos, no que seria a importância, o porquê, o que daquele evento, o fenômeno que está sendo investigado. Assim, a pesquisa descritiva pode aparecer sobre diversos tipos, caso você opte por seguir na pesquisa científica com essa característica. E um dos tipos mais comuns é a pesquisa do tipo documental, estudo de campo, levantamentos, desde que se estude ali a correlação de no mínimo duas variáveis. Isto é, será essa relação de uma variável x influencia na variável y, ou a variável x e y entre dois fenômenos, elas trazem uma mudança no ambiente em que elas estão inseridas. Então, dentro da pesquisa descritiva, há essa análise, essa associação de variáveis, sempre por meio de técnicas de coleta de dados padronizadas e técnicas de observação bem estabelecidas, a fim de que haja uma coleta de informações fidedignas, reprodutíveis. Além da pesquisa exploratória, da pesquisa descritiva, também a pesquisa científica ela pode ter o objetivo explicativo. E pela própria palavra, a pesquisa desse tipo, ela explica o porquê das coisas, simples assim. Então, ela registra fatos, ela analisa esses fatos e ela interpreta estes fatos. Além disso, ela identifica suas causas que corroboraram ali para o fenômeno. A pesquisa explicativa exige maior investimento em síntese, teorização, reflexão, evidentemente a partir do objeto de estudo. Não é uma pesquisa que possa ter ali uma exclusão da própria subjetividade do investigador, porque a própria interpretação dos dados, ela traz uma certa subjetividade para os resultados encontrados. Dessa forma, geralmente assume ali representa-se as pesquisas no contexto experimental. Mas
Se então há uma certa subjetividade, como isso poderá inferir nos resultados obtidos e qual o prejuízo disso? Bom, sem sombra de dúvidas, se levarmos em consideração subjetividade, isso vai impactar diretamente nos resultados coletados, que poderão ter um prejuízo de fidelidade. E isso não é interessante no contexto científico, no contexto de gerar conhecimento científico. A fim de reduzir, de eliminar esses vieses, essa subjetividade, essa interferência por meio da interpretação do investigador, mais uma vez, há uma necessidade de estabelecimento protocolar sistematizado das análises dos fatos, além disso, do próprio registro deles. Em pesquisas, em ensaios, por exemplo, experimentais, muitas vezes os eventos analisados eles são tão rápidos, são tão tênues que podem passarem desapercebido pelo olho do investigador. Para evitar esse prejuízo substancial à qualidade da pesquisa, é necessário todo um processo, que a gente chama método científico, fechado, que possa assegurar a análise dos pormenores a partir do ensaio realizado, a partir do experimento realizado. Sem sombra de dúvidas, os resultados da pesquisa explicativa são exponenciais, porque trazem ali menção, trazem informação do que antes ainda não se tinha conhecimento. Em relação aos procedimentos, as pesquisas científicas também podem ser categorizadas em diferentes formas. E, por vezes, a própria escolha dos procedimentos dessas pesquisas científicas tem desestimulado muitos estudantes na realização dos seus trabalhos de conclusão de curso. Talvez esse fenômeno seja reflexo da multiplicidade das diferentes investigações e dos diferentes métodos de investigação para esses fenômenos. Sem sombra de dúvidas, a escolha do procedimento ideal é um processo complexo e é importante que você, estudante, esteja adjunto do seu orientador para definir o melhor procedimento da sua pesquisa científica. E quais seriam esses procedimentos? A pesquisa científica ela pode ter procedimento experimental, em que haverá a determinação de um objeto de estudo. E esse objeto de estudo poderá ter diferentes variáveis que possam representar os efeitos que possam trazer diferentes efeitos a esse objeto, influenciá-lo em diferentes aspectos. Sem sombra de dúvidas, é uma das grandes parcelas de pesquisas científicas no âmbito ali da ciência biológica. Também, a pesquisa científica ela pode ser do tipo pesquisa de campo, em que se caracteriza por observar, coletar dados, analisar, interpretar resultados ali que são referentes ao objeto de estudo. Como assim? Você, pesquisador, vai ao local, vai ao ambiente em que diretamente ocorre ali o fenômeno a ser investigado. E a partir dali você observa, coleta, analisa e interpreta os resultados. O objeto de estudo nesse tipo de pesquisa, pesquisa de campo, ele pode ser um indivíduo, um grupo, uma comunidade, uma população, ou o próprio o fenômeno ou fato que esteja ali relacionado ou interrelacionado. Exemplos disso é a ocorrência de um determinado evento, o objeto de estudo, em um grupo, por exemplo, de trabalhadores expostos em uma empresa a um determinado produto ali que seja tóxico, se fosse tratar de uma pesquisa nas ciências da saúde, ou mesmo um determinado comportamento em uma etnia específica, em um grupo de populações muito específico, em que o próprio pesquisador tenha que ir ao ambiente e fazer a sua investigação. Além disso, a pesquisa científica ela pode ser do tipo bibliográfica.
ter esse procedimento bibliográfico, isto é, elaborado a partir de um material já publicado, como livros, artigos científicos, revistas científicas ou mesmo a própria internet. Essa categoria de pesquisa, sem sombra de dúvidas, é uma das mais comuns. E ela é reflexo ali das revisões bibliográficas ou levantamentos bibliográficos. São os exemplos mais característicos. E alguns estudantes possam, talvez pensem que esse tipo de pesquisa não tenha seu mérito, mas pelo contrário, se ponderarmos o nível de evidência científica, as pesquisas bibliográficas, em seu subtipo meta-análise, elas se estabelecem no topo da investigação científica. Evidentemente que há muitos subtipos de pesquisa bibliográfica, que eu posso resumir em pesquisas bibliográficas narrativas, pesquisas bibliográficas de forma em revisão sistemática ou mesmo revisão sistemática com meta-análise. Perceba que, dentre esses 3 subtipos de pesquisa bibliográfica, há uma diferença substancial da relevância científica. Enquanto que a pesquisa narrativa está como menor, tendo menor peso de relevância científica, a pesquisa bibliográfica do tipo revisão sistemática e meta-análise, ela possui maior relevância. Também há o procedimento de pesquisa científica do tipo documental, em que é elaborada a partir de um material que não recebeu tratamento analítico, né? A diferença da pesquisa documental para a pesquisa bibliográfica é que estas são feitas ali por meio de textos jornalísticos que pode ser adquirido de um material ali sem nenhum tratamento analítico, né? Até então documental, certo? E além desses procedimentos que eu descrevi para você, também há a pesquisa científica do tipo estudo de caso, que vai envolver ali o estudo profundo, exaustivo, de um ou poucos objetos que se pretende investigar. Para que isso? Para buscar detalhes, buscar informações ainda não conhecidas. Ela é amplamente ali utilizada nas ciências da saúde e sociais, porque tem a finalidade de conhecimento, de adquirir conhecimento profundo do como, do porquê de determinados eventos, situações, que se supõe ser ali único em muitos aspectos. Sem sombra de dúvidas, é o tipo de pesquisa mais detalhada, pesquisa científica do tipo estudo de caso. Por fim, eu trago a você mais um tipo de procedimento de pesquisa científica, que é do tipo pesquisação. Nesse tipo de procedimento, o pesquisador ele faz parte da pesquisa. Isto é, não há sujeito da pesquisa, não há população amostra. O pesquisador ele estará inserido ali naquele ambiente, ele fará parte dessa pesquisa. É muito comum haver esse tipo de pesquisa científica em empresas a fim de analisar estratégias mais assertivas naquela empresa. De modo que os pesquisadores ou o pesquisador e os participantes da situação ou do problema, ele se envolve de modo cooperativo ou participativo a fim de trazer solução para o que eles estão tentando investigar. Perceba, caro estudante, que a pesquisa científica ela tem múltiplas faces. Ela tem múltipla abordagem, múltiplos procedimentos. Mas é importante destacar que sempre haverá um resultado plausível para o que você pretende analisar e investigar. E, mais uma vez, eu chamo a atenção da necessidade da conversa com o orientador a fim de tratar ou de traçar as estratégias de investigação que melhor contemplem as informações do seu objeto de estudo. Para não correr o risco de, quando toda a concepção tiver sido desenhada e se chegar à análise, à busca e análise dos dados, você se frustrar
porque o procedimento escolhido, porque a abordagem escolhida não é suficiente para contemplar a sua pesquisa. Assim, eu aconselho você a sempre estar adjunto ao seu orientador para evitar estes problemas que, sem sombra de dúvidas, trazem muita frustração aos acadêmicos quando estão realizando o seu trabalho de conclusão de curso. Ficamos aqui com a aula e desejo a você bons estudos.